Olá, boa noite. Que bom que a gente está junto de novo, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre um assunto importante. Eu pedi já a semana passada para que vocês mandassem perguntas. E que coisa interessante, essa semana não chegou nenhuma pergunta. Eu acho que está todo mundo meio desligado aí, né? Mas mandem perguntas para a gente conversar sobre assuntos pertinentes aí à saúde pública, pertinentes à nossa cidade, aquilo que a gente tem pensado e imaginado de bom para Jundiaí. Na verdade, eu vou aproveitar então que ninguém fez nenhuma pergunta e também sem a participação sua na condução dessa live, eu vou aproveitar para fazer um comentário a respeito de um assunto que eu acho importante, que não hoje, não essa semana, mas recentemente uma pessoa me perguntou, já que você teve 2 mandatos na Câmara, você tem algum legado, deixou alguma coisa perene, alguma coisa duradoura para a cidade, alguma coisa relevante? E assim, eu considero que sim, que existe um legado. O legado, se você olhar ali no dicionário, é alguma coisa que fica para gerações que vêm depois, não é isso? É algo que permanece, é algo que tem relevância para as gerações futuras. Então, eu respondi a essa pessoa e vou comentar um pouquinho com você aqui, porque nós estamos pleiteando uma vaga na Câmara e quando a gente se apresenta, a gente fala para as pessoas que já tivemos aí 2 mandatos e que durante os mandatos nós procuramos fazer isso, aquilo, o nosso comportamento foi assim, ou assado, e as pessoas comentam, mas essa pergunta foi para mim calou muito fundo, assim, qual o legado? O que você fez de relevante? Fala em um projeto relevante que você apresentou, que foi aprovado e que a cidade, ao longo das próximas gerações, vai ter algum proveito disso. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as comissões que existem na Câmara. A Câmara ela é formada hoje por 19 vereadores e existe lá a mesa diretora, né, o presidente, o vice-presidente, o secretário, e existem as comissões permanentes. São comissões formadas por vereadores. Essas comissões elas são formadas no início da legislatura e depois da metade elas são renovadas, né? Existe ali um rodízio entre os vereadores. Existe a comissão de saúde, a comissão de justiça e redação, comissão que analisa, né, as questões de justiça, se cada projeto apresentado, cada proposta não é uma proposta ilegal, né? Existe a comissão de finanças e orçamento, para saber se aquela proposta pode ser encaixada dentro do orçamento da cidade, e algumas comissões de educação, de habitação e assim por diante. E eu consegui, durante o mandato, a criação de uma nova comissão que existe hoje na Câmara, que é a Comissão de Legislação Participativa. Eu queria falar um pouquinho sobre essa comissão. Hoje é uma comissão permanente, é uma comissão que ela existe de forma permanente na Câmara. Existem também, antes de continuar, as comissões que têm funcionamento temporário. Uma comissão de investigação, por exemplo, é uma comissão especial de investigação, ela é criada para investigar determinado assunto, para elucidar, para tirar assim, para ter uma conclusão a respeito de um assunto definido, né? Uma pauta definida, ela tem duração definida, entrega o seu relatório e ela deixa de existir. São comissões que não são permanentes, são transitórias. Mas entre as comissões permanentes, a Comissão de Legislação Participativa é uma comissão que está lá criada e eu reputo como um legado nosso, do nosso mandato para a cidade. Por quê? Antes da existência da Comissão de Legislação Participativa,
A lei orgânica do município, que é a Constituição do município, ela definia que um projeto de iniciativa popular poderia tramitar na Câmara mediante a presença de um número de assinaturas muito grande de eleitores. Então, vamos supor, 1% dos eleitores assinam uma proposta para mudar alguma coisa na lei orgânica, para fazer um projeto de lei para a cidade de Jundiaí. Se não tiver esse número mínimo de 1% de assinatura dos eleitores, esse projeto, pela lei orgânica, não poderia tramitar. Ele não poderia ser apreciado pelos vereadores, não poderia ser votado. É lógico que para um projeto tramitar, ele tem que passar pelas comissões. Ele passa pela Comissão de Justiça, depois Comissão de Orçamento, e depois ele vai para a comissão temática própria daquele assunto. Então, se é alguma coisa relacionada com a saúde, vai para a saúde, se é educação, vai para a educação. Depois de analisado em cada comissão, esse trâmite, geralmente, se não for um projeto urgente, demora alguns meses, algumas semanas, ele vai para o plenário para ser votado pelos vereadores. Então, um projeto de iniciativa popular até a criação dessa comissão, ele tinha uma dificuldade enorme, porque ele precisava ter muitas assinaturas para ser protocolado na Câmara, para depois ele começar a tramitar em alguma comissão, para depois, assim, depois de muito tempo, ele acabar sendo votado. E isso aí era tirava o estímulo das pessoas de apresentar propostas. Nós temos muitas pessoas, munícipes, pessoas que moram na cidade, que não têm mandato de vereador, que não têm ali a permissão para apresentar uma proposta legislativa, um projeto que ele julgue importante para a cidade, mas que gostaria de apresentar através de uma iniciativa popular. Só que a dificuldade que essa pessoa tem é conseguir as assinaturas. Isso era muito difícil. Então, com a criação da Comissão de Legislação Participativa, houve uma mudança no trâmite. Quando alguma entidade ou algum grupo de cidadãos, um bairro ou uma categoria profissional, alguém, não pode ser partido político, tem algumas regras, mas precisam ser brasileiros, precisam morar na cidade, mas quando um grupo de pessoas representativo, um grupo, uma entidade, tem uma proposta de uma nova lei, de um projeto de lei importante, a seu ver, para a cidade, hoje existe a possibilidade de dar entrada na Câmara Municipal através da Comissão de Legislação Participativa. Como que isso é feito? Esse grupo, essa entidade, esses cidadãos, eles fazem a proposta, e protocolam na Comissão de Legislação Participativa, diretamente na comissão. A Comissão de Legislação Participativa faz uma análise preliminar, da viabilidade e já coloca para tramitar. A partir da entrada, a partir do momento que se protocolou, que se deu entrada na Comissão de Legislação Participativa, esse projeto, essa proposta, passa a ser uma proposta legislativa. Quem é o autor? A Comissão de Legislação Participativa. Por quê? Cidadãos, pessoas que são moradoras da cidade, tiveram a iniciativa de provocar essa comissão no sentido de fazer tramitar essa proposta. As pessoas podem acompanhar, a proposta vai tramitar pelas comissões pertinentes e vai acabar chegando no plenário. O Cláudio Miranda teve uma ideia genial e inventou isso. Não, isso existe em Brasília, no Congresso, na Câmara Federal, existe na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em várias assembleias do Brasil. Essa proposta se iniciou lá na Câmara Federal e muitos projetos têm sido aprovados através da Comissão de Legislação Participativa, lá na Câmara Federal, na Assembleia Estadual e também em câmaras municipais que instituíram essa legislação, essa mudança na lei orgânica. Antes disso,
Era possível, mas era muito difícil. Só um exemplo, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar número 135 de 2010, é a lei da ficha limpa. Essa lei, ela foi aprovada em Brasília e é uma lei de iniciativa popular. Ela teve milhões de assinaturas de cidadãos, de eleitores, e aí ela foi protocolada e ela tramitou e foi aprovada. Né? Isso aí é possível, existem leis importantes que já foram aprovadas, leis de iniciativa popular, com assinaturas de milhões de pessoas ou de milhares de pessoas, no caso de cidades. Mas, com o advento e com a criação dessas comissões de legislação participativa, que nós criamos aqui na nossa Câmara, houve uma facilitação muito grande e outros projetos começaram a ser aprovados, e muitos têm sido aprovados em todo o país, em outras câmaras e também em Jundiaí. E eu, quando fui indagado por esse amigo, né, numa conversa a respeito, ele até me provocou, foi uma provocação. Que legado você deixou aí em algum mandato seu? E eu respondi e eu reafirmo isso. Acho que é um legado importante essa mudança na legislação que possibilita uma proximidade da democracia participativa. A nossa democracia é uma democracia representativa, né? A democracia participativa envolve aí a participação direta do cidadão e essa comissão facilita essa participação, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje, mas eu quero provocar você que não fez pergunta e que tem aí alguma dúvida, que mande para nós estamos aqui para responder, para conversar, tá certo? Nós temos tempo para bater papo, para poder esclarecer suas dúvidas, e eu agradeço a atenção de quem nos acompanhou, tá bom? Um grande abraço.